Olá! Que bom ter vocês aqui de novo. Estamos com mais um episódio do nosso Chamo Jurídico, o Condomínio Pode. Você já segue as nossas redes? Já está inscrito no nosso canal? Ativa o sininho. Vai lá no Instagram, nos segue. No TikTok também. Colocamos vídeos lá muito interessantes dos nossos convidados. Hoje, a nossa convidada vem diretamente de Salvador. Uma advogada porreta. Ela não deixa pedra sobre pedra. Vocês vão conhecer uma potência no mundo condominial, que ela atua no Brasil inteiro e em Salvador. Ela é conhecidíssima por sua excelente atuação. E nosso tema de hoje são as assembleias tumultuadas, que ela sabe muito bem como atuar, a importância de ter um jurídico preparado nas assembleias para auxiliar os síndicos do início ao fim das assembleias. Ramon, muito obrigada por estar aqui novamente comigo na bancada, que hoje nós estamos, eu e você, só aqui na bancada, e a Jaque e a Jamile estão online. Olá a todos, sempre muito bem-vindo todos aqueles que estão nos assistindo, é uma alegria imensa poder estar aqui com a Márcia, com a Jaque de maneira online, né? Muitas vezes estamos todos juntos, às vezes um está online, é isso, né? E agradecer muito a Jamile, né? Uma excelente advogada aí que a grande comunidade dos experts em condomínios nos aproximou a todos nós, e agradecer muito a ela por essa oportunidade de ela vir aqui trazer um pouco desse assunto que é tão delicado, mas muito real e muito presente nas assembleias. Não são todas, mas são muitas, a gente sabe disso, né? Então ela vai contar um pouquinho aí para nós sobre como conduzir, como evitar, e se acontecer, o que a gente faz, né? E antes de passar a palavra para a doutora Jaqueline, eu quero agradecer muito os nossos patrocinadores, a LCD Condomínios, 30 anos de gestão condominial, a Sinosvale Engenharia e os nossos apoiadores institucionais, a SEX, a Anacom, a Conase e Condomínios pelo Mundo. Doutora Jaqueline. Olá, pessoal. Olá a todos. É sempre uma grande alegria estar dividindo, né, o meu dia com a Marcinha, com o Ramon, com nossos convidados. Hoje eu quero agradecer, em especial, a nossa super convidada, a doutora Jamile, que tem uma agenda super concorrida e conseguiu reservar uns minutinhos para nos prestigiar, para passar um pouquinho do vasto conhecimento que ela tem na área condominial. Hoje falando de um assunto que é polêmico, né, doutora Jamile? As nossas assembleias. Com certeza, os nossos telespectadores hoje vão aprender muito, vai ter muitas dicas, vai ter muitas risadas, com certeza, porque a gente vai vai perguntar para a doutora Jamile, né, alguma assembleia conturbada que ela teve que presenciar, como todo mundo teve, com certeza em Salvador não deve ser diferente, né, doutora? Então, te agradecer de coração pela presença. Obrigada, doutora Jamile. Gente, muito obrigada pela essa receptividade aí de vocês. É um prazer estar aqui com todos vocês. Aliás, foi um prazer recebê-los aqui em Salvador, no evento da SEX, e assim, eu fico muito honrada com o convite que vocês me presentearam com essa caneca linda, e eu não podia deixar de participar. Então, assim, é sempre muito bom a gente estar falando daquilo que a gente trabalha no nosso dia a dia, que a gente ama fazer, né, que faz parte da nossa rotina, e que, na realidade, a gente não enxerga mais com os olhos das outras pessoas. A gente enxerga como algo natural, que a gente tem que lidar, que a gente tem que buscar minimizar, resolver, que são esses desafios que a gente encontra por aí.
Então, primeiramente, quero agradecer o convite de vocês. Eu acho que esse ambiente é um ambiente acolhedor, né? Um ambiente que a Sexy nos proporciona, onde a gente encontra pessoas especiais, né? Onde a gente pode trocar ideias, conversar de forma muito leve, muito tranquila e segura, que é um ambiente seguro que a gente busca. Então, muito obrigada por essa receptividade. Espero que todos vocês gostem desse bate-papo que a gente vai ter aqui hoje. E falando sobre assembleias, eu acho que nada mais lógico da gente começar do que falar o que a gente poderia fazer para, não digo evitar, né, porque a gente não tem como evitar 100%, mas para minimizar o risco de ter uma assembleia tumultuada. Eu tenho uma aula, né, na verdade, são 4 aulas que eu dou 3 horas cada, só sobre assembleias. E aí tem diversas questões que eu falo nas minhas aulas, que seja na pós-graduação ou em algum curso livre que eu venha a lecionar, eu falo muito sobre preparação. É muito importante que nós estejamos preparados para aquele momento, né? E termos a consciência de que o que é uma assembleia, o conceito de uma assembleia, para que serve aquela reunião, né, daquelas pessoas que estão ali envolvidas, com culturas diferentes, com características diferentes, com propósitos diferentes, com intenções diferentes. Nós sabemos que aquilo ali envolve uma questão política, que envolve, um ato político, né? Você está ali reunido para discutir, deliberar assuntos que envolvam interesses de toda uma coletividade. Então, é uma manifestação política que muito se equipara a um poder legislativo, porque tem o poder de legislar, de escolher as regras, de ditar as regras do jogo, que vai ali amparar a convivência daquelas pessoas dentro daquele ambiente coletivo. Só que a gente esbarra com algumas dificuldades. Algumas pessoas não sabem pensar no outro, só pensam nos próprios objetivos, nos próprios interesses, e não estão preocupados com os interesses dos demais, e isso acaba gerando um pouco de conflito. Eu não tenho filho, eu não estou nem aí para o parquinho, eu só tenho um cachorro, só penso no espaço pet, não pensa no outro, e às vezes não pensa o melhor para o coletivo, só pensa em contratar aquele serviço mais barato, não estou nem aí se é o melhor, não estou nem aí se isso vai ser o melhor para o condomínio, eu quero pagar menos condomínio. Então, a gente encontra pessoas que, infelizmente, têm, às vezes, um objetivo, um propósito muito diferente daquilo que a gente espera de uma realidade condominial. Então, o que eu sempre digo para os meus gestores, para os meus síndicos e para os colegas advogados que a gente faz mentoria, estejam preparados. E o que isso quer dizer? A assembleia de condomínio, ela não começa no dia da assembleia, ela começa muito antes. Então, a preparação e o segredo para que você possa minimizar o risco de ter uma assembleia extremamente tumultuada é você se preparar, é você se reunir com a equipe, com os gestores, com o síndico, para que você possa definir pautas muito mais precisas, coerentes com as necessidades que serão ali deliberadas, não enviar as pautas para o edital publicado para o jurídico de forma, né, surpresa. Às vezes a gente recebe isso. Doutor, a gente vai ter assembleia tal dia, segue o edital publicado. Como assim, gente? Não, esse tipo de pauta a gente precisa de um quórum qualificado. Que tipo de obra é essa? Como que vai ser? Vai ser instalado o mini-mercado aonde? Onde vai ser instalado esse mini-mercado? Onde que vai funcionar? Que tipo de espaço vai ser? Então, vai ter alteração de fachada, não vai ter? Então, existem diversas questões que são deliberadas, discutidas em uma assembleia, que se isso não for discutido previamente, com uma pauta muito específica, delimitada, coerente com as necessidades e com os códigos, com o que diz a nossa legislação e também o código e também a convenção do condomínio, aí sim a gente abre muito mais margem para que opositores, pessoas que estejam ali com o objetivo escuso ou desinteressado ou com interesse apenas de tumultuar, possa ter munição para causar maiores problemas ali naquela assembleia. Então, quando você faz uma assembleia bem planejada, bem organizada, você se reúne antes, você entende qual é o objetivo daquela gestão, com aquelas pautas que estão sendo ali propostas, você acaba minimizando esses riscos de ter ali uma assembleia tumultuada. Mas a gente fala sempre minimizando, porque é impossível de se elegir qual 100% o risco de alguém acabar trazendo ali situações um pouco mais tumultuadas. E
Gente, quando eu vou parar para vocês falarem também, senão eu falo aqui até amanhã de manhã. A bancada é sua, doutora, vai embora. Fica à vontade. E aí, o que acontece? E aí a gente pensa, é muito importante também que nós possamos conscientizar os condôminos da importância de se ter uma assembleia condominial organizada e estruturada, né, sobre a soberania das decisões, sobre a especificidade das pautas. As pautas, elas precisam ser específicas, elas precisam ser devidamente identificadas, evitando elementos surpresa. Então, pautas, por exemplo, que digam o que ocorrer, não podem ser inseridas em um edital. Por quê? Porque as pessoas precisam saber exatamente o que vai ser deliberado naquela reunião para que elas possam decidir se elas vão participar ou não. E isso também é um dos pontos aí que causa muito tumulto, porque as pessoas colocam lá o que ocorrer, chega lá no dia da Assembleia, discute um assunto que vai impactar diretamente na minha vida enquanto condômina, e eu não estava lá porque eu não sabia que aquilo seria deliberado. Então, isso também é uma falha, ou uma falta de assessoria jurídica, ou uma falha da assessoria jurídica que não está devidamente orientando ali o seu cliente, e isso dá a possibilidade de conflitos, né? Então, a gente pensa nessa questão da organização prévia, de pautas muito bem definidas, claras e, sobretudo, amparadas na legislação e no Código Civil. E na Convenção do Condomínio, na legislação, Código Civil, 4591 e outras legislações aí, sobretudo, considerando também a nossa Constituição Federal. Eu tive recentemente uma assembleia em que eu participei, em que, na realidade, eu fui contratada para representar um condomínio que é inserido dentro de um outro condomínio maior. E esse condomínio maior, que a gente chama de super condomínio, né, ele faz a reunião geral e os síndicos de cada condomínio, são 6 condomínios pequenos, representam essa coletividade. E aí, esse edital geral que foi publicado, ele trouxe diversas restrições que não existem em lugar nenhum. Nem na convenção, nem no regimento interno, nem no Código Civil, nem na lei, nem no espaço, nem no universo. Ele trouxe um monte de regras inexistentes, tudo para inviabilizar a participação da maioria dos síndicos, porque eram opositores e tudo mais. Então, o que é que eles definiram? Eles definiram que para o síndico representar aquela coletividade, ele teria que fazer uma assembleia a partir do momento que houvesse a publicação daquele edital, autorizando ele expressamente a participar daquela assembleia designada para o dia tal, no horário tal. Olha que absurdo. Dentre outras questões. E aí, quando essa situação chegou para a gente, doutora, olha como é que está a situação, a gente vai ter que correr para fazer a assembleia. Eu falei, não, vocês não vão fazer assembleia. Não existe isso. Você pode representar o condomínio, judicialmente ou extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, a lei lhe outorga essa possibilidade, basta que você tenha uma ata de eleição, você é mandatário daquela coletividade. E ele não pode restringir o seu mandato e dizer como que você vai representar, em que momento, e, enfim, né, trazer restrições que não estão previstas nem na lei nem na norma interna. E isso foi um embate na Assembleia, foi uma confusão, uma Assembleia de uma única pauta, que iniciou 7 horas, terminou quase meia-noite. Então, assim, situações que, na realidade, com o jurídico teoricamente experiente, né, daqui de Salvador, e que poderia ter evitado isso. E aí o que acontece? A reunião acabou tumultuada, uma confusão de eleição, a gente vai ter que entrar com ação de nulidade dessa Assembleia para anular essa Assembleia, gerou todo um desgaste. E outra, gente, a gente tem que lembrar também que a gente não está falando somente de um momento, de uma reunião, de um encontro, de uma deliberação. Nós estamos falando da vida das pessoas. Nós estamos falando dos relacionamentos que existem dentro daquele coletivo. Quando você tem assembleias onde há tumulto, ofensas, agressões, essa dicotomia de opiniões absolutamente desrespeitosas, isso vai impactar não somente aquele momento, mas a vida das pessoas que passam a virar o rosto uma para outra no elevador, que passa a ser mais agressivo no WhatsApp, a criança que o filho de Joana que brincava com a filha de Clara já deixa de brincar porque não quer que o filho se... Então, assim, isso gera um impacto muito maior, né, do que a gente espera que
de fato aconteça, porque o objetivo de uma reunião é que nós cheguemos a uma decisão que seja democrática, que atenda a maioria, não vai atender a todos. E essa conscientização também, ela precisa partir do gestor. A forma como o síndico ele vai conduzir, né, essa reunião, ela também faz toda a diferença. Um jurídico bem preparado faz toda a diferença, né? Eu costumo dizer, na minha última aula de assembleia, eu falei muito sobre isso, sobre controle emocional. Nós, enquanto operadores do direito, nós temos a obrigação de ter a técnica. Isso é nosso dever. Isso é condição sine qua non, que a gente chama, né? Então, não devia que se discutir. A gente tem a obrigação de saber como conduzir de forma técnica no que diz respeito às questões legais, convencionais, regimentais. Mas controle emocional, nem todo mundo tem. Controle emocional para lidar com pessoas que não sabem efetivamente se comunicar da maneira adequada, não sabem respeitar a opinião do outro. Nem todo advogado, infelizmente, sabe a melhor forma de conduzir. Eu já vi advogado batendo na mesa, gritando. Então, assim, situações em que a gente se espanta um pouco e, ao mesmo tempo, a gente vê ali que, na realidade, é um despreparo emocional para lidar com uma situação que, de fato, acontece. Conflitos em condomínios acontecem. Eu sempre costumo dizer, conflito não é ruim. Aliás, é bom, é através dos conflitos que existem aí as normativas, é em razão dos conflitos que as leis, as regras, elas são criadas, mas os conflitos, eles podem ser positivos, eles podem ser negativos. O conflito positivo, ele traz ali uma ideia de opiniões divergentes, mas opiniões, só um minutinho, bote aqui, opiniões divergentes, mas opiniões que, de fato, vão respeitar um ou outro, né? Independentemente, enfim, eu desconcentrei aqui porque entraram na sala aqui para me dar água. Mas muito obrigada. Bote aí, por favor. Mas enfim, deixa eu dar a oportunidade de vocês falarem aqui um pouquinho. Não, e dessa tua vivência, tá? Como a gente estava falando dos conflitos dentro do condomínio. O conflito não gera só no dia a dia. O que vai acontecer quando é uma assembleia tumultuada é o que eu sempre falo. Uma assembleia tumultuada, ela acaba acarretando no esvaziamento de uma futura assembleia. Muitos condôminos vão deixar de participar de futuras assembleias, de participar de tomada de decisões em futuras assembleias por causa disso, de conflitos anteriores em assembleias. Porque as pessoas querem impor as suas decisões, não querem deixar ouvir ou serem ouvidas dentro das assembleias. Esse é um grande problema dos tumultos. E o jurídico especializado, como a doutora Jamile estava falando, vai saber como remediar esse conflito que ocorre dentro da assembleia, fazer uma tomada de fala dentro da assembleia para retomar uma paz dentro daquele condomínio, para que todos possam ser ouvidos e que todos possam ter a sua opinião respeitada, para que futuramente as decisões condominiais sejam possibilitadas a todos a participação. É isso que a Jamile tá trazendo. E em outras oportunidades a gente já conversou aqui nessa bancada, esse afastamento de moradores, porque a Assembleia ela é o órgão máximo de deliberação dentro de um condomínio. Então, o que se verifica? É sempre uma pequena parcela, porque eu até hoje desconheço algum condomínio onde a grande maioria dos condôminos eram os revoltados da história, vamos dizer assim, os causadores de um ambiente que, né, desvirtuasse aí a harmonia condominial. É sempre alguns, e esses alguns é que acabam minando. Eu me lembro até hoje, o primeiro condomínio, isso aí foi lá nos idos de 2008, 2009, que eu assessorava, tinha 148 unidades. A gente não conseguia na Assembleia juntar 15. Olhem só, 10% do todo. E dentro desses 10%, tinha ali 2, 3 que acabavam fazendo os tumultos, né? Então isso é uma cultura que tem que ser trabalhada, mas acima de tudo também muito preparada pelo síndico e pelo jurídico, para que esteja numa perfeita harmonia, a fim de que possa não evitar, porque não tem como a gente impedir que as pessoas elas venham a manifestar, mas pelo menos de reprimir com
assertividade, né, doutora, para que a Assembleia possa deliberar a pauta e, acima de tudo, possa haver o resguardo do direito de debate e de voz dos demais, que esse é o princípio, um dos princípios basilares aí da Assembleia. Nossa, você falou uma coisa aí interessantíssima. Direito de voz e de voto. Eu assumi um condomínio, é muito bom a gente trazer exemplos, né? Para quem está aí nos assistindo, é mais fácil de visualizar. Eu assumi um condomínio em que eu fiz uma assembleia, na minha primeira assembleia era virtual, e estava todo mundo montado. Normal, né? Então as pessoas vão levantando a mão e tal, e aí de repente eu tô vendo as pessoas só no chat falando e tal, e aquela confusão no chat, mas ninguém levantava a mão. Falei, nossa, ninguém participa, né? Só fica ali reclamando, mas não pede a fala, não acaba não falando, se expressando. E aí eu comecei falando aqui no WhatsApp com o síndico, fala, né, o pessoal não fala, não se manifesta só no chat mesmo, porque não é tão bom a gente ter, muito embora seja também uma forma de manifestação, mas não é tão legal. Ele disse, não, doutora, a gente não habilita os microfones. As assembleias, elas são todo mundo montado, a gente não habilita. Aí eu, oi? Como assim? Como assim? Não, o advogado anterior disse que não tinha problema, não. Que bastava que as pessoas falassem ali no chat, e o pau quebrando no chat, a confusão acontecendo, e não abria o microfone, as pessoas não tinham direito de voz. E eu disse, isso é um absurdo, tá errado, não pode. Você pode até limitar o tempo, você pode até no início da reunião dizer, olha, pessoal, nós teremos aqui um prazo de 3 minutos para cada pessoa, todo mundo concorda, presidente, consta em ata, tudo certinho, não tem problema. Agora, você dizer que a pessoa não pode se manifestar, que loucura. Então, assim, isso é despreparo. A mesma coisa acontece com procurações. Às vezes, o advogado, ele não... hoje é quinta, ontem eu tive assembleia. É tanta assembleia como eu estou pagando as datas, né? Foi ontem, eu tive uma assembleia, eu estava saindo de lá, e aí uma moradora me chamou no cantinho, fez assim, doutora, rapidinho. Aí, oi, tudo bem? Tudo ótimo. Ela, eu não estou me sentindo muito bem, eu queria otorgar poderes para essa pessoa aqui, falando de tal, para ela voltar para mim. Tem algum problema? Eu falei, não, a convenção de vocês não traz essa restrição da procuração ela ser física, dela ser por escrito, né? Então, ela pode ser verbal. A lei autoriza que a sua procuração seja verbal, desde que você faça isso constar em ato e também o seu voto, para que isso conste em ato. Então, a senhora pode fazer isso? Posso. Encosta ali na secretária e peça para ela constar em ato, que a partir desse momento a senhora será representada pela unidade tal, cujo voto a senhora já diz, falta X, falta Y, falta C. Então, nossa, eu não sabia que isso era possível. Você não sabia porque você não tinha um advogado para lhe auxiliar, que soubesse efetivamente aplicar a lei. Isso já aconteceu em outras situações, e de advogado dizendo, não, doutora, não pode, cadê a procuração? Certo, doutor, cadê a restrição? Porque quem pode restringir é a convenção. Se a convenção disser que a procuração é por escrito, ou outra coisa também que eu vi... Firma reconhecida. Com firma reconhecida, alguma coisa desse sentido, mas outra coisa que eu me lembrei agora foi um colega dizendo, não, porque eu não aceito procuração impressa com assinatura digital. Eu falei, por quê? Não, porque a gente não tem como conferir. Eu falei, claro que tem um códigozinho, você coloca lá no Google e você confere, sabe? É tudo para inviabilizar, e às vezes é falta de conhecimento, às vezes é falta realmente de técnica. E assim, Ramon, trazendo essa questão do tumulto, nós mulheres, as doutoras aqui vão saber exatamente do que eu estou falando, nós enfrentamos um desafio ainda maior. Por quê? Porque quando nós estamos diante de assembleias tumultuadas, geralmente tem muitos homens que falam muito mais alto, falam grosso, e aí tendem a querer impor a sua verdade com a força. E nós, mulheres, precisamos, para além da técnica, sermos muito firmes para não parecermos frágeis. Isso é um grande desafio, porque, por exemplo, eu não grito em assembleia, eu não berro, eu não bato na mesa, mas eu me imponho. Então, o tempo inteiro, a gente acaba sendo, por exemplo, a gente tenta falar, a pessoa interrompe e grita, e às vezes não. E eu já passei por isso diversas vezes. Situações em que eu fui hostilizada de forma desrespeitosa, por ser mulher. E isso também é um desafio para nós mulheres. Eu sou alta, eu ainda tenho certa, né, aquela coisa, mas eu tenho colegas que são mais baixinhas, tem aquela carinha mais meiguinha, que sofrem muito com isso. Então, a gente precisa também ter ainda mais cuidado. Nós, mulheres, temos ainda mais cautela e temos ainda mais desafiador
mas a gente não pode deixar com que esse tipo de comportamento desrespeitoso, patriarcal, que obviamente não são de todos os homens, né, possa perdurar e também conscientizar as mulheres de que quando verificar, quando constatar algo desse tipo, que também possa se manifestar em prol da outra colega, né? Eu tive até uma situação essa semana de um caso em que um colega, parece que eram dois homens, que um desrespeitou o outro em uma assembleia, que um estava representando o condomínio, o outro estava representando um grupo de condôminos, e houve um desrespeito mútuo absurdo entre colegas. Isso chegou até a mim, né, aqui na OAB e tal. Então, assim, são situações que, infelizmente, nós enfrentamos. Não basta a gente ter ali o nosso desafio com pessoas que muitas vezes não conhecem a lei, não conhecem a ética. A gente também tem que enfrentar isso com os nossos colegas, que nós precisamos, inclusive, orientar, conscientizar, porque nós temos aí um código de ética que nos ampara e nos impõe o dever de cordialidade uns com os outros. E pensando nisso, nós fizemos, eu não sei se vocês já souberam, que nós fizemos um manual de boas práticas da advocacia condominial, pensando justamente nessas questões, nesses desafios que nós enfrentamos uns com os outros, às vezes numa sucessão de contratos, numa sucessão de processos, às vezes enfrentando lados opostos em uma assembleia. Então, não é desmerecendo o outro que você vai mostrar o seu valor, não é desqualificando o outro colega que você vai mostrar em uma assembleia que você sabe mais do que ele. E tudo isso, obviamente, se acontecer, nós temos medidas administrativas perante a ordem que vão ali nos amparar, e aí, dependendo da situação também, um amparo judicial, dentro de, obviamente, da perspectiva daquilo que foi, da forma como foi conduzida e como foi deliberada ali perante os colegas e as outras pessoas ali presentes. Excelente isso, né? Jaque, como é que tu vive também nessas assembleias tumultuadas? Eu escutando a Jamile, né, eu achei que fosse coisa do sulista, assim, de querer se impor em frente à mulher, eu sou, né? Então, é em todo o Brasil isso. Uhum, com certeza. Infelizmente, né, não são todos, né, que nem a Jamile falou, mas a gente enfrenta isso diariamente por ser mulher, né? Mas que bom que a gente se impõe, né, Jamile? Esses dias uma amiga minha falou assim, já que eu gosto da tua posição, porque tu já tem parece que tu já chega um general, mas não é, às vezes é o jeito da gente, sabe? Não é que é general. Tu impõe. Não, a gente não impõe nada, né? A gente tem que mostrar que a gente é igual. Não é porque ele é homem, a gente é mulher, que a gente tem que ser tratados de formas diferentes. Mas isso também é um assunto para um outro podcast, porque a gente vai ficar dias falando sobre isso, né? Então, as boas práticas da comunicação, né, Jamile, isso evita tensões no decorrer da assembleia, né? As orientações que o síndico tem que ter com o jurídico, vai evitar impugnações, discussões judiciais. No episódio anterior, a gente estava comentando que muito condomínio acha que o jurídico é um custo. Mas o jurídico não é um custo. Né? Olha o tanto de problemas que um condomínio bem assessorado evita. Quantas questões judiciais, quantas impugnações. Os condomínios que eu assessoro juridicamente, eu sempre gosto de fazer a convocação junto com o síndico. Porque muitas vezes, faltou uma palavrinha lá e deliberar e vamos lá e vamos votar, é passível de impugnação. Sabe? E são assuntos muitas vezes importantes, com quórum necessário, mas que vai ser impugnado. Aí tem que chamar o síndico, porque o síndico procura depois, né? É melhor você evitar isso, chamar uma outra assembleia, porque você vai ter que pagar uma defesa, porque vai ser judicializado isso. Então, o jurídico preparado para assessorar, principalmente em assembleia, nunca será um custo para um condomínio.
Jamais, jamais. A gente vai trazer segurança jurídica para os atos ali que são realizados dentro dessa reunião, que é solene e tem que seguir um rito. E as pessoas precisam entender da importância da solenidade, que é um ato político de manifestação de vontade daquela coletividade que vai impactar na vida de todo mundo. E aí, o que acontece? Quando você tem um jurídico que não tem ali a especialidade, que não tem o hábito de lidar com essas questões condominiais, que não tem experiência, e muitas vezes não é técnico naquele assunto, naquele tema, acaba por atrair para o condomínio um passivo judicial, como você muito bem pontuou. E, ao invés de proteger, acaba atraindo um passivo para o condomínio. Enquanto você falava aí, eu estava aqui me lembrando de algumas situações, né? Porque a gente passa por tanta coisa em condomínio, gente. São tantas situações que, às vezes, a gente fica, não estou acreditando que isso está acontecendo, eu não estou acreditando que as pessoas estão manipulando votos na minha frente. Então, assim, o que eu falo sempre para os meus síndicos, e seja ele profissional, seja ele orgânico, é o seguinte: mantenha o controle emocional. E esse controle emocional, ele precisa ser mantido dentro da Assembleia e antes da Assembleia, porque às vezes as pessoas têm, por exemplo, vou dar o pivô das assembleias, grupo de WhatsApp. Não tem coisa pior do que grupo de WhatsApp. Por quê? Porque aí surgem fake news, surgem situações, sai o edital e aí o povo já começa, olha que absurdo que estão querendo, taxa extra, tererê. E aí o que acontece? O que é que o síndico pode fazer nesse momento? Para minimizar aquele impacto daqueles fake news, trazer comunicados informativos, explicativos, para elucidar algumas questões que possam estar sendo ali discutidas, para já ir preparando aquelas pessoas para aquele momento ali no dia da Assembleia. E sempre trazer muita informação, explicação. Vai fazer uma obra? Traz slides, traz as propostas, se possível traz as empresas, traz os projetos, traz gráfico, traz informações claras. A Assembleia de Prestação de Contas, gente, é uma Assembleia extremamente importante. É uma Assembleia que você precisa se organizar com os conselheiros antes, você precisa se organizar com o jurídico, você precisa fazer uma apresentação muito clara daquilo que foi gasto, daquilo que foi investido, daquilo que foi o recurso que foi arrecadado, como estão os processos judiciais, o jurídico tem que estar presente, dizer como é que foi conduzida a cobrança durante aquele ano, qual foi o saldo, se foi positivo, se não foi, quais são os desafios que estão sendo enfrentados, munir as pessoas de informação para que elas não possam alegar desconhecimento. Você pode até não aprovar as contas, apesar de que você precisa justificar a sua não aprovação, mas independentemente disso, você pode até não aprovar. Mas você não pode dizer que você não teve ali as informações necessárias, né? Toda a documentação e as informações necessárias para que você pudesse avaliar se aquelas contas elas devem ou não ser aprovadas. Eu costumo dizer assim, o ranking number one de assembleias tumultuadas é a Assembleia de Destituição. E isso acontece... Não é somente porque nós estamos ali querendo destituir alguém de um cargo que ele foi eleito de forma democrática, que foi otorgado a ele um mandato para poder representar a coletividade, que muitas vezes é um síndico profissional, que precisa daquele dinheiro, mas não é somente isso. Essa questão envolve muita emoção, envolve interesses políticos por trás. Às vezes, quando a gente é contratado, por exemplo, por um grupo de condôminos para destituir o síndico, eu sinto que as pessoas querem tirar a qualquer custo, a qualquer preço, não importa, né? Não importa se o processo foi correto ou se não foi, não é bem assim. Então, o que é que a gente tem que fazer? Se nós quisermos que aquele processo ele inicie e se finde da melhor forma possível, nós precisamos seguir o rito legal, nós precisamos ofertar àquela pessoa o direito contraditório pela defesa. Nós precisamos dizer os motivos, trazer as motivações da sua destituição. Nós precisamos constar na lista um quarto de proprietários, se não inquilinos. Né? Existe uma discussão muito grande aí se deve ou não constar inadimplente. Eu me afilio à corrente que entende que pode sim constar inadimplente dentro da lista de um quarto, porque
Sim. Toda restrição legal, toda restrição ela precisa ser expressa, ela não pode ser subentendida. Então, não há restrição de direito subentendido. Então, não há como subentender que a lei achou, já que você não pode votar, você também não pode convocar. Isso não está na lei, isso não está em lugar nenhum. Então, essa norma ela não pode ser criada do nada, a não ser que ela esteja na convenção. A convenção ela pode até trazer essa restrição, mas em regra não traz. Então, se não traz, é possível. Aquilo que não é proibido é permitido. Mas existem colegas que discordam dessa opinião, obviamente, eu respeito. Então, assim, toda essa condução, ela precisa ser feita de forma muito responsável. Peraí, vocês querem destituir por quê? Quais foram as razões? Quais foram os motivos? Vamos trazer aqui. E vamos notificar a pessoa para que dá a oportunidade dela se defender. Informando a ela que tal dia vamos ter uma assembleia, que ela tem um prazo para se preparar. Eu tive uma assembleia de destituição em que até testemunhas foram arroladas para poder defender, e assim, as testemunhas arroladas, apenas, nesse caso eu estava representando o condomínio, as testemunhas foram arroladas pelos condôminos. Nós temos testemunhas, mas testemunhas de quais fatos? Nós temos que respeitar a paridade de armas. Se vocês estão trazendo testemunhas para constatar algum fato, eu também preciso saber que fato é esse para que eu também possa trazer a testemunha para contraditar, trazer ali uma contradição àqueles fatos. Então, assim, são questões básicas, técnicas, que muitas vezes os colegas eles acabam se passando e prejudicando todo o processo, todo um trabalho, todo um desgaste emocional, porque essas assembleias elas são tumultuadas, desgastantes emocionalmente para todas as pessoas envolvidas. A gente chega em casa com a energia lá embaixo, abre a porta de casa e fala, meu Deus, eu só preciso dormir. Então, assim, suga a energia de todo mundo. Então, precisa ser bem conduzida, para que você possa evitar ao máximo uma impugnação. Não que ela não possa existir, mas o sucesso dessa impugnação ele é minimizado quando a condução ela é muito bem feita. Eu tive recentemente uma impugnação de uma assembleia que nós fizemos foi aprovação das contas, não foi, deixa eu me lembrar aqui, previsão orçamentária. Nós colocamos no edital, previsão orçamentária ano 2025. E aí, no dia da apresentação da previsão orçamentária, houve um aumento da cota condominial. E aí, o condômino entrou numa ação judicial, porque nós não colocamos na pauta a previsão orçamentária com aumento da cota condominial. E aí, no processo, na nossa defesa, eu quero que ele explique o que entende por provisionamento. Porque quando você provisiona, quando você prevê uma despesa e uma receita, porque condomínio é rateio de despesas e receitas. Se você está provisionando aquilo para o ano, este ano, obviamente você tem que considerar as receitas que você vai ter e as despesas que você vai ter. E o resultado disso pode ter um aumento do rateio ou uma diminuição do rateio, uma consequência lógica da previsão orçamentária. Eu não preciso colocar isso de forma expressa. E aí, obviamente, a decisão foi nesse mesmo sentido, ele recorreu e foi mantida a decisão. Então, desnecessário, gastou dinheiro, foi bom que o colega ganhou o dinheiro dele lá, ok, mas totalmente desnecessário, sabe? Ele fez audiência, o colega todo cheio de razão lá. São situações que você vê aqui que não precisaria passar por isso, para que nós pudéssemos chegar a um consenso e, enfim, são situações que a gente vive no nosso dia a dia. A grande questão, isso que a doutora Jamile está falando, e eu passei esse ano uma situação muito parecida, e pasmem, quem levantou essa questão, um funcionário da Justiça Federal, tá? Não é juiz, não é procurador, mas um funcionário, um técnico da Justiça Federal. Mas eu não posso, eu não me sinto em condições de votar previsão orçamentária, porque aqui não está dizendo se nós vamos majorar ou não. E aí a gestora, a menina da administradora disse assim, mas a gente não sabe se a Assembleia vai decidir por majorá-la, ou até por minorá-la, ou simplesmente manter do jeito que está. Por isso que é uma previsão. E aí, só que claro, ele era uma voz sozinha dentro da Assembleia, então ele disse assim, então eu vou me abster. Daí a gente falou, muito obrigado. Porque daí pelo menos o senhor sai do palco do tumulto aqui e deixa o resto decidir se vai ou não reajustar aqui a cota. Mas a grande questão, Jamile, eu costumo dizer muito isso, nós os seres humanos nós somos infratores por natureza. A infração ela vem no nosso DNA
de fábrica, como eu digo, né? A grande questão, e aí essa é uma pergunta que eu queria que tu respondesse para nossa audiência, como é que eu consigo evitar esse cenário? Porque na Assembleia, a impressão que eu tenho é de que o antissocial, aquele que provoca a desarmonia, gritando, xingando, falando alto, dizendo eu tenho mais direito que você, porque é como eu penso e não como você entende, parece que vira uma chave dentro dele, que dentro daquela estrutura geográfica chamada assim condomínio, eu estou protegido. Então a lei lá de fora não vale aqui dentro. Se eu me portar assim lá fora, na rua, aí eu posso ser preso, pode acontecer alguma coisa, né? Mas a sensação que eu tenho é que existe um certo sentimento de blindagem para com aqueles, porque parece que eles se encorajam. Ou daqui a pouco eles são assim mesmo nas suas vidas e ali estão só colocando. Mas a questão que eu trago é a seguinte: como é que a gente consegue trabalhar, né, o síndico, né? Qual é o recado que tu dá para o síndico no sentido de dizer o seguinte: meu amigo, vamos proceder dessa maneira que a gente vai minimizar os impactos quando a gente tiver um cenário como esse? Perfeito. Olha só, a gente tem perfis de condomínios, certo? A gente tem condomínios que são mais tranquilos, a gente tem condomínios que são mais tumultuados, a gente tem condomínios de baixa renda, condomínios de renda alta renda, enfim, né? Grande porte, pequeno porte, idosos. E aí o que acontece? Eu sempre falo, a gente precisa conhecer o perfil do nosso condomínio. Se nós sabemos que, por exemplo, eu tenho um condomínio de 920 unidades, e esse condomínio em especial é um condomínio que geralmente, antes de eu entrar, as assembleias eram muito mais tumultuadas. E aí eu fiquei sabendo de algumas situações e tal, antes da gente assumir, e aí eu disse, mas por que vocês estão fazendo a assembleia presencial? Se vocês sabem que até agressão física já aconteceu de um morador com o síndico, por que vocês não fazem online? Porque você minimiza essa possibilidade, simplesmente porque você pode multar a pessoa. Simplesmente porque você pode dizer, eu não posso continuar mantendo o senhor se comunicando dessa forma agressiva, grosseira, desrespeitosa para com os demais. Eu, enquanto presidente, eu vou mutar o seu telefone ou o seu microfone. Eu tenho o direito de fazer isso enquanto presidente da sessão, manter a ordem. É para isso que eu estou aqui. Só que quando você vai para uma assembleia presencial, isso é muito mais difícil. Isso é mais difícil por diversos fatores. Seja porque, às vezes, tem essa questão de ser mulher ou ser homem, quando nós estamos com uma síndica mulher, é muito mais desafiador, ou seja porque o próprio síndico não consegue ter ali uma firmeza na fala, ou seja porque já há um descrédito, uma questão de descredibilizou já aquela figura daquele síndico por diversas razões. E aí a gente tem essa dificuldade de manter aquela voz firme e dizer, o senhor me respeite, o senhor fale baixo. As pessoas não são obrigadas a ouvir o senhor gritando, senão o senhor vai ser... vou solicitar que o senhor se retire da sala, e se o senhor não se retirar, a gente vai chamar a polícia militar. Então, tem situações que a gente consegue conter. Mas, gente, a gente lida com seres humanos, tem pessoas loucas por aí. E aí só vai para dizer, eu não vou deixar ele aprovar nada, eu não vou deixar ela aprovar nada. Eu não estou aqui para facilitar em absolutamente nada, não importa que eu estou sozinho contra todo mundo, eu vou tumultuar. Então aí você tem opções. Ou você evita, naquele condomínio, diante daquela realidade, de fazer reuniões presenciais, e na hora que este cidadão entrar, você simplesmente muta o telefone dele e segue o fluxo e faz com que a assembleia de fato aconteça. Ou, no momento em que há uma situação dessa, obviamente se impor e colocar ele no lugar dele, e se a situação se agravar de tal modo que fique inviável a condução, chamar a polícia militar. Não tem outra alternativa. Porque, infelizmente, com a gente desequilibrada, a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela. Aqui em Salvador, inclusive, tivemos um caso há muitos anos atrás de um condômino que jogou uma garrafa na cabeça de um advogado, quebrou a garrafa na cabeça do advogado. Não sei se vocês souberam disso. Isso tem muitos anos. Temos, sei lá, uns 5 anos, mais ou menos. E isso foi uma comoção e tudo mais aqui. Inclusive, recentemente tivemos um caso aí de agressão verbal, de discussão, de que o advogado não conseguiu falar
na Assembleia, ele não conseguia falar, os condôminos gritando por conta de uma Assembleia de destituição da síndica. Ele representa o condomínio, e as pessoas costumam personificar e achar que o jurídico está defendendo o síndico e não o condomínio. Em razão disso, ele foi utilizado, segundo relatos que eu soube nessa semana, e ele não conseguia falar. Toda vez que ele falava, as pessoas interrompiam: cala a boca, você não sei o que, e ele se sentiu extremamente envergonhado, desrespeitado, e aí ele solicitou, inclusive, um desagravo. Nós estamos ainda analisando a situação para ver o que é que a gente vai fazer, de que forma que a gente pode conduzir, se a gente pode fazer de fato esse desagravo ou não, porque seria realmente algo inédito na área condominial, um desagravo para o colega que foi desrespeitado, e seria muito interessante será muito interessante se nós conseguirmos isso, mas obviamente ainda depende de provas, evidências, outras questões que a gente vai apurar. Mas é muito importante que as pessoas saibam que aquilo ali não é uma terra sem lei, né? A gente grava as assembleias das reuniões dos condomínios, a gente sempre indica, pessoal, que vocês gravem as assembleias justamente para isso, para vocês, obviamente, terem um material para poder produzir uma ata muito bem redigida e também para constatar eventuais ilícitos, eventuais práticas que muitas vezes são criminosas e que possam servir como prova, evidência para uma eventual ação judicial indenizatória de difamação, de calúnia, de agressão física, verbal, enfim, né, seja no âmbito civil, no âmbito criminal. Então, são formas de fazer com que as pessoas elas se sintam mais, opa, peraí, pessoal, a nossa reunião está sendo gravada, ou seja, todos os atos que são praticados aqui poderão ser utilizados contra vocês, caso haja necessidade de uma ação judicial. As pessoas já têm essa consciência, então elas já param e falam: opa, peraí, não é bem assim, deixa eu segurar um pouquinho minha onda. A gente está falando, obviamente, de pessoas sãs, né? Porque a gente sabe que nem sempre a gente lida com todo tipo de gente. Tem gente que não está nem aí, que está sendo gravada e surta mesmo, e aí vai. Então, eu acho que o controle emocional é a base de uma assembleia bem conduzida. Aqui no meu escritório, eu tenho advogados que atuam tanto com a parte judicial, a parte extrajudicial, com a cobrança, redação, com a controladoria, mas eu ainda não tenho ninguém que faça as minhas assembleias. Eu não consigo delegar as minhas assembleias. Para não dizer que eu não consigo nunca, eu já consegui pouquíssimas. Uma assembleia muito simples, de condomínio, que eu sei que é muito tranquilinho, mas eu faço questão de estar nas minhas assembleias, porque a assembleia é uma caixinha de surpresa. Às vezes a gente pensa que vai ser uma assembleia muito tranquila e do nada surge alguém trazendo uma pauta que não tem absolutamente nada a ver com aquela situação, munido ali de sentimentos pessoais, ódio, mau sentimento contra aquela situação, aquelas pessoas que estão ali naquela gestão, e aí trazem aquele tumulto ali que vocês precisam dizer: peraí, pessoal, não, precisamos manter a ordem. Óbvio que esse é um papel também do presidente da sessão, né? Fazer com que a ordem seja mantida, mas nós também precisamos nos manifestar enquanto jurídico no momento e dizer: pessoal, vamos lá, vocês estão misturando os assuntos, esse assunto não está na pauta. Quando terminar a reunião, que foi encerrada a assembleia, vocês podem aproveitar que estão aqui reunidos enquanto condôminos e sugerir pautas para o debate da próxima reunião. Mas agora a gente não vai falar sobre isso. Então a gente precisa ter aí esse controle emocional e essa inteligência técnica de poder conduzir da melhor forma possível. E é exatamente isso, né? Pessoal, eu vou de novo cortando o convidado e o pessoal da bancada, porque o nosso tempo já está acabando. Oh. Hoje ficou muito claro para nós, né, que as assembleias tumultuadas podem ser prevenidas quando tem um jurídico especializado, quando tem uma transparência na gestão. Tudo isso daí auxilia para que corra completamente, perfeitamente bem uma assembleia. Sempre quando tem um preparo, quando tem uma estratégia de um jurídico junto com o síndico, junto com uma administração condominial bem feita, essa assembleia tumultuada não vai acontecer. Ou se ela acontece, se tu tem um jurídico do teu lado, com um bom posicionamento, com um excelente posicionamento, como o da doutora Jamile, ela vai conseguir dirimir que isso não ocorra, que isso não se dê continuidade, que não se dê o esvaziamento de uma futura assembleia, que todos possam ser ouvidos, que todos possam dar o seu voto. Queria agradecer, então, Ramon, Jaque, doutora Jamile, por ter nos trazido
tanto conteúdo importante que eu espero que vocês tenham anotado todas as dicas que ela deu. Se não anotou, volta lá no início do episódio, pega o papel e a caneta, assiste de novo e anota, porque isso vai ser muito importante na sua gestão, no seu dia a dia, para saber fazer uma assembleia desde do edital convocatório até a ata, para que não ocorra tumultos antes, durante e depois. Porque como a doutora Jamile falou, após a assembleia podem ocorrer problemas graves que vão ser levados ao judiciário. Ramon, as considerações? Quero agradecer muito a doutora Jamile, agradecer a Márcia, a Jaqueline, e com certeza vamos chamar a doutora Jamile em outras oportunidades aqui, para que ela possa, né, um grande assunto, as galinhas da Angola, né, que isso aí foi lá com a nossa amiga Cris Romão, lá no Empodera, né, surgiu um bom debate, inclusive com um síndico de Minas Gerais, é um outro assunto muito bom também. E agradecer muito, Jamile, por essa tua vinda aqui, dedicar um pouquinho do teu tempo para conversar um pouquinho conosco, e com certeza vamos recebê-la em outra oportunidade. Vou passar para a doutora Jaque, e depois a Jamile faz as considerações finais e dá o recado final para você que está nos assistindo. Obrigada, Jamile. Obrigada pela aula. Obrigada por passar para os nossos telespectadores a importância, né, de um jurídico preparado para auxiliá-lo nessas demandas, a importância de tanto o síndico quanto o jurídico ter inteligência emocional para lidar com condôminos conflituosos, né, que eles já chegam preparados para a briga nas assembleias, né? Então, esse preparo, né? Preparo, conhecimento e estratégia, né? São os pilares para uma boa condução de uma assembleia. Tá? Muito obrigada por disponibilizar do teu tempo para explanar um pouquinho sobre as assembleias conflituosas, sobre o nosso dia a dia. Muito obrigada e espero vê-la mais vezes aqui na bancada com a gente. Obrigada, Marcinha, obrigada ao Ramon, obrigada a todos os nossos telespectadores. Gente, foi um prazer, será sempre um prazer. Podem me chamar que eu vou estar aqui sempre disponível. A gente se ajeita, busca um horáriozinho para que a gente possa debater. É uma delícia estar aqui falando com vocês, ouvindo vocês também que são muito experientes no assunto. Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo carinho, pela receptividade, pelo presente, desde já agradecendo. E assim, eu acho que a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para debater, e é muito bacana que nós tenhamos ali 3 colegas com opiniões, né, que muitas vezes nem sempre a gente vai estar ali tendo as mesmas opiniões, mas que a gente possa dividir de forma respeitosa, e a gente possa cada vez mais melhorar o nosso mercado, a qualidade do nível dos nossos clientes, dos nossos condôminos, para que eles possam ter um olhar um pouco mais, cada vez mais crítico para a escolha de um jurídico inteligente, escolha de um jurídico que possa efetivamente trazer segurança jurídica, porque o jurídico ele não está ali para defender o síndico, ele está ali para defender o condomínio. E faz parte da nossa atuação, como nossa responsabilidade, buscar a pacificação social. Então, não é somente a aplicação das normas, das leis, a gente precisa fomentar a pacificação social, isso serve também para as nossas assembleias. Então, evitem advogados que, ao invés de pacificar, estejam ali fomentando o tumulto, a briga, a confusão, a discórdia. Isso não vai trazer nenhum benefício para nenhuma das pessoas que estão ali envolvidas. Então, controle emocional, preparo, estratégia e técnica, que é isso que a gente espera de uma boa assembleia. Muito obrigada a todos vocês. Vamos tirar mais uma fotinha, por favor, tirem aí. Calma aí que eu vou tirar daqui. Tirem aí, por favor. Calma aí que eu vou tirar daqui. Então, muito obrigada, Jamile. Tirei a nossa fotinho aqui. Muito obrigada a vocês que nos assistiram. Jamile, pelo teu tempo precioso que compartilhou aqui com a gente. Com certeza chamaremos novamente, porque vocês viram, ela tem uma carga de conhecimento maravilhosa para compartilhar com todos nós. E Jamile, tem alguma rede social que as pessoas podem te seguir para buscar mais conhecimento, saber compartilhar as ideias que tu tem? Teria alguma para passar?
Tem sim, jamilemascarenhas.adv. Vocês estão no Rio Grande do Sul, né? Isso, Porto Alegre? Porto Alegre. Pronto, estarei em Porto Alegre em outubro. Vou para um evento aí, palestrar também em Porto Alegre, dia 18 de outubro, meu Deus, eu não me lembro. Eu estarei em Porto Alegre em outubro e em Florianópolis em novembro. E agora em Fortaleza, esse mês agora também, palestrando aí nos eventos da área condominial. Me sigam lá para a gente poder, de vez em quando, falar sobre assuntos condominiais, trocar dúvidas, trocar experiências, será um prazer. Então, fiquem atentos às redes sociais da doutora Jamile para saber onde ela estará palestrando, para vocês conseguirem pegar ao vivo um pouquinho mais do conhecimento dela. Queria agradecer a todos vocês, muito obrigada, Jaque, muito obrigada ao Ramon. Doutora Jamile, até a próxima. Pessoal, já nos segue nas redes sociais, já estão nos seguindo no Instagram, no TikTok, já ativou o sininho aqui no YouTube e no Spotify. Já colocou a gente na sua playlist? Muito obrigada a todos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!